Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as famílias do M e N e vamos ver também o plural das palavras. Primeiramente, nós temos um texto chamado Shampoo do Manuel. Vamos fazer a leitura desse texto. É uma piada, não é? É um texto que é feito com o objetivo de fazer rir, né? Um texto engraçado. Vamos acompanhar a leitura desse texto e ver qual é a piada, não é? Presente nele. O Manuel está tomando banho e grita para Maria: "Ô Maria, me traz um shampoo?" E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, ele grita novamente: "Ô Maria, me traz outro shampoo?" "Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem." "Eu sei, é que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus." Então perceba aí a graça, não é? Presente nesse texto. Você tem aí esse personagem, Manuel. Ele pegou um shampoo, não é? Indicado para cabelos secos, né? E no caso, como ele tinha molhado o cabelo, né, ele julgou que aquele shampoo não era adequado para ele. Daí por isso que ele pediu um outro shampoo para Maria. Aí tá a graça desse texto. Então você tem pequenos textos como esse que tem o objetivo de fazer a pessoa rir. Aí você tá diante de uma piada, tá bom? Observe que a gente vai começar a nossa revisão pela família do M. Aqui a gente tem a família, não é? Formada através do mesmo processo que a gente já viu. A gente pega a consoante e soma o som da consoante com o som das vogais. E aí a gente forma a sílaba. Vamos fazer a leitura dessas sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Novamente. Ma, me, mi, mo, mu. A gente tem a família do M formada aí por essas sílabas. A gente viu o texto, shampoo do Manuel, não foi isso? Será que naquele texto existem palavras, digamos assim, muitas palavras com M? É o que a gente vai ver agora. Existe sim. Nós temos aqui algumas palavras presentes no texto. Aí vamos fazer a leitura e observar o som dessas sílabas nas palavras aí. A primeira palavra é o nome de um dos personagens da história, não é? O que está tomando banho, digamos assim. Manuel, Manuel, no caso, né? Que a gente pronuncia um som assim mais nasal, não é? Manuel. Tem um som assim mais nasal. Aí a gente tem a segunda palavra, tomando. Justamente, Manuel estava tomando banho, não é isso? Tomando. Nós temos o nome da outra personagem, Maria. Maria. Próxima palavra, novamente. Novamente. Foi o que Manuel, digamos assim, ele pediu, não é? Para Maria, outro shampoo. Ele pediu novamente, enfim. Aí nós temos o quê? A próxima palavra, homem. Homem. Depois nós temos molhei. Molhei. E a última palavra, retirada do texto, meus. Meus. Então, a gente tem aí essa relação de palavras formadas com a letra M, seguida de alguma vogal, tá bom? Para que a gente possa, para que a gente consiga, enfim, a gente revise a família do M, tá bom?
A gente também tem mais palavras para a gente ver, fazer a leitura. Vamos lá, nas palavras de cima. Primeira palavra, mochila. Segunda palavra, morango. Terceira palavra, meia. Quarta palavra, moeda. Então, perceba que em algumas palavras o som é aberto, né? O som da sílaba formada pela família do M. Outros o som é fechado, tá bom? Então, relembre aí coisas que a gente já viu. Nas palavras de baixo agora, minhoca, maçã, Murilo. Agora a gente já tem o nome de uma pessoa, não é isso? Melissa, também o nome de uma pessoa. Então a gente tem aí essas palavras que utilizam uma dessas sílabas da família do M. Vamos continuar também a ver palavras agora formadas com as sílabas que fazem parte da família do N, né? N de navio, enfim. Aqui a gente tem primeiro as sílabas. Vamos fazer a leitura. Na, né, ni, nó, nu. Repetindo. Na, né, ni, nó, nu. Perceba o som. Vamos também ver mais figuras com palavras, tá bom? Para que a gente possa perceber o som dessas sílabas. No caso da letra N, com o A, né? Enfim, com o E, o I, o O, ou o U, tá bom? Vamos lá. Nas palavras de cima. Primeira palavra, ninho. Ninho. Próxima palavra, navio. Navio. Nave. Nave. Pena. Pena. Agora as palavras de baixo. Caneta. Caneta. Próxima. 9. 9. Panela. Panela. E a última palavra, caderno. Caderno. Tá bom? Agora que a gente já revisou essas duas famílias, tanto a do M como a do N, a gente viu também algumas palavras que se escrevem com as sílabas, não é? Digamos assim, que utilizam o M, o N seguido de alguma vogal, né? O A, o E, o I, o O, o U, enfim. E ali estão na palavra. Agora a gente vai falar sobre o plural das palavras, né? A gente tem que, para a gente saber, na hora que for lá colocar o plural, a gente tem que relembrar quais são as regras que, digamos assim, me dizem que aquela palavra eu tenho que escrever de determinada forma, né? No caso, para marcar o plural. E aquela outra palavra eu tenho que escrever de outra forma. Então, a gente também vai relembrar, revisar como se forma o plural das palavras. E, claro, partindo sempre da informação básica, né? Do princípio, do começo. A gente começa aos poucos mesmo, tá bom? Sempre que a gente vai estudar plural, a gente tem que lembrar a ideia, né? Por trás do plural. Primeiro, plural da ideia de mais de um elemento, né? E eu tenho o oposto do plural, que é o singular,
lá. Então, enquanto no singular eu tenho um único elemento, no plural eu vou ter mais de um elemento, não é? 2, 3, 4, enfim, infinitos. Então, quando a gente vai também colocar as palavras no plural, a gente tem que levar isso em consideração. Eu tenho aqui essa figura, né? Uma indica o singular, né? Panela. E a partir do momento que eu tenho mais de um elemento, nesse caso mais de uma panela, eu tenho o quê? A escrita no plural, panelas. E aqui a gente tem a regra geral, digamos assim, a regra em geral, não significa que é a única, exclusiva. A gente vai ver também as outras. O que é que diz aqui? Para formarmos o plural das palavras em geral, acrescentamos o S, ou seja, a gente coloca a letra S no final da palavra. Observe que essa palavra é panela, termina com vogal, né? Aí como é que ficaria o plural? Acrescentando apenas o S. Então, de panela ficaria panelas. Vamos à observação de outras palavras que também terminam em vogal e que a gente forma o plural apenas acrescentando o S. Navio, uma unidade. Navios, nesse caso aí tem duas unidades. Agora perceba que aqui a gente já tem uma palavra antecedendo, né, antes da palavra navio. É um artigo, não é? Perceba o navio, os navios. O que é que isso significa? Que quando eu tiver um artigo antes do substantivo, esse artigo ele vai ter que concordar com o substantivo, né? No caso de navio, a palavra está no singular, então o artigo ficou no singular. Já em navios, eu tenho o quê? Uma palavra no plural, então o artigo também foi para o plural. Ele tem que ir para o plural e acompanhar o substantivo, né? Essa palavra aí, navios, é um exemplo de substantivo. Agora embaixo, a caneta, eu tenho o quê? Uma palavra no singular, né? Acompanhada de um artigo também no singular. Se eu vou botar essa palavra para o plural, o artigo também tem que acompanhar. As canetas. Então, a caneta, as canetas. Vamos para mais algumas palavras. Nós temos aqui, ó, a moeda, singular, não é? As moedas, plural. Na palavra de baixo agora. A maçã, as maçãs. Então, perceba que aquilo que acompanha o substantivo, nesse caso aí o artigo, não é? A, tem que ir para o plural também, se o substantivo, se a palavra estiver no plural, como tem aí, ó. As moedas, as maçãs, tá bom? Então, não posso escrever a maçãs, não, tem que ser as maçãs. Então, o artigo ele também tem que acompanhar o substantivo e ir para o plural. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Aí na próxima aula a gente continua nossa revisão sobre as famílias e também outras formas de formar o plural das palavras. Espero que tenha gostado. Abraços, até a próxima aula.